Saiu a tão aguardada Pesquisa Futura. Pesquisa Futura é um instituto do Espírito Santo que faz parte de um fundo de um banco de investimentos chamado Apex, que não é a Apex aquela vinculada ao Ministério de Relações Exteriores, aquela Câmara de Negócios, mas é um banco de investimentos que tem uma pesquisa e usa para isso para entender cenários políticos e empresariais. Ela não pesquisa só questões eleitorais. E 2 anos atrás, nas eleições municipais, eles, a partir de uma constatação de que as 100 maiores cidades do Brasil decidem os rumos da eleição presidencial, foi o que aconteceu em 2022. Lula venceu entre as 100 maiores cidades e nas demais 5 mil e tantas, Bolsonaro venceu. E no final, prevaleceu Lula. Então, a partir desse entendimento, para tentar entender o comportamento das 100 cidades maiores do Brasil na época, eles criaram o projeto 100% Cidades com Pesquisa. E aí mapearam 4 cidades de Santa Catarina naquele momento, em Joinville, Florianópolis, Blumenau e São José, com resultados muito bons. Eu acompanhei todas as rodadas de pesquisas, eles apontaram todas as tendências, foram os primeiros a prever que em Blumenau que o Egídio Ferrari poderia ganhar em primeiro turno, foram os primeiros a apontar que Orvino Coelho de Ávila ultrapassava a Adeliana Dal Ponte em São José, e sempre mostraram que Adriano Silva em Joinville e que Topázio Neto em Florianópolis eram praticamente imbatíveis e acabaram vencendo no primeiro turno também. Então é com esse cartel que eles chegam, com esse cartaz que eles chegam, e chegaram ontem num evento na Associação Empresarial de Florianópolis, que recebeu o diretor do Instituto, José Luiz Orrinco, com uma apresentação. Não foi simplesmente jogar a pesquisa, ele abriu a pesquisa, detalhou ponto por ponto como é que era região por região, a metodologia. Foi bem interessante, foi uma explicação para quem gosta de pesquisa muito interessante, mas eu não vou detalhar os números estão aí, estão por aí, mas as percepções. Primeiro, Jorge Melo lidera com ampla vantagem, não aquela vantagem da pesquisa Veritá do início da semana, que até o TRE tirou do ar, disse que era uma pesquisa cheia de vícios. O PSD entrou na justiça e conseguiram tirar do ar, mas ela aponta uma liderança de 57%, é 28 pontos a mais do que a soma do João Rodrigues, que faz algo em torno de 20%, e Merizio, que faz apenas 3%. E uma aprovação de governo de 77%, ou seja, uma ampla vantagem, um favoritismo amplo para ser eleito em primeiro turno. O João Rodrigues e Merizio precisam crescer 28 pontos para forçar o segundo turno. E é Jorginho que tem margem de crescimento porque ele tem menos intenções de voto do que a própria aprovação. Tem margem para crescer? Tem margem para crescer. João Rodrigues e Merizio. Primeiro, João Rodrigues, ele só é conhecido por 22% do eleitorado. E mesmo assim ele vem mantendo aqueles 20% dele desde o ano passado em pesquisas mais confiáveis. E aí? Mas por que isso? Porque ele lidera no Oeste, ele faz 50% dos votos no Oeste, e isso resulta nesse quadro bem consolidado. Mas mesmo no Oeste, metade dos eleitores pesquisados não sabiam que ele é candidato. A pesquisa tem esse nível de detalhamento. Então ele tem margem para crescer e vai ter tempo, porque a coligação futura com MDB, União Brasil e Progressistas vai dar muita visibilidade para ele. Ele vai ter talvez até mais espaço de propaganda política do que o próprio Jorginho Melo. E Merizio? Bom, Merizio, o eleitor de esquerda ainda não entendeu que ele é o candidato da esquerda, né? Nunca foi candidato da esquerda, é a primeira vez que ele vai assumir essa condição, está muito tempo fora do jogo político, então ele larga com 3%, mas ele tem que alcançar lá o patamar que, segundo a pesquisa, 23% dos eleitores de Santa Catarina votam no presidente Lula. Ele vai buscar esse número, vai atrás desse número. Ou seja, Merizio consegue crescer até onde o Lula vai. E talvez um pouco mais, mas acho muito pouco. Então ele tem margem para crescer. Então parte desses 28 podem vir aí do Merizio atrelando-se à esquerda e do João Rodrigues se apresentando. Claro que o Jorginho Melo vai também se aproveitar da ampla aprovação e é amplo favorito. Mas tem margem para jogar. Agora, o Senado, essa pesquisa do Senado é mais interessante, porque ela mostra um novo cenário. Spiridion Amin lidera o primeiro e o segundo voto, o que dá a ele uma ampla vantagem na liderança dessa pesquisa, na soma dos dois votos. E aí o que acontece? Vem Carlos Bolsonaro em segundo e logo atrás a Carol Detone. Ou seja, o que antes era uma questão assim, será que o Amin consegue entrar na briga dos dois candidatos do PL? Virou uma briga interna do próprio PL, quem vai ser o candidato. E aí
vai ser bastante interessante observar. Um dos pontos que a pesquisa destacou, que me chamou muita atenção, é quando vê os votos do Carlos Bolsonaro e vê para onde estão indo o segundo voto dele, pelos eleitores entrevistados, tá indo mais para mim do que para Carol Detoni. Já os votos da Carol Detoni está equilibrada, praticamente o mesmo patamar. Metade vai pro Amin, a outra metade vai pro Carlos, metade vai para mim, a metade vai pro Carlos Bolsonaro. E aí o Décio Lima está num patamar mais abaixo, mas é um cenário que é um cenário de conflito entre nomes de direita pelas duas vagas, e a eles se somando Antídio Lunelli, confirmado candidato, se lançou candidato, aceitou a missão de ser candidato ao Senado também na chapa do João Rodrigues, e foi confirmado pelo MDB, já está tirando foto com o Esperidião Amin em roteiro, está animado. Na pesquisa do Futura tem um cenário diferente do Senado, com mais nomes, tem lá Dário Berger e coloca o Antídio. Ele pontua com 4%, mas chama atenção desde já que na região norte, ele que é de Jaraguá do Sul, ele aparece lá em segundo lugar, ou seja, tem margem para crescer. Ou seja, é mais um nome de direita. Isso vai ficar uma briga entre os quatro, o Amin vai conseguir manter essa liderança, a esquerda vai conseguir se aproveitar com o Décio Lima ou a Fran Beaupré dessa divisão da direita, ou seja, a eleição para o Senado, tudo aquilo que parece muito previsível na eleição para o governo, a eleição do Senado está bastante imprevisível e eu vou continuar acompanhando para vocês.